Fala, concurseiro todo meu Brasil, aqui quem fala com vocês é o professor Hector do canal Concurseiro da NASA. Estamos sempre juntos aqui fazendo estudos dirigidos relacionados a algumas matérias importantes para concursos públicos. E vamos falar hoje sobre português básico TJ para 2019, vamos prosseguir com o nosso curso. Bom, então vamos lá. Então pessoal, na aula passada nós fizemos uma análise sobre a análise sintática e morfológica. Consideramos as classes gramaticais, substantivos, adjetivos, verbos, artigos, preposição, conjunção, pronome, advérbio, numeral e interjeição. Fizemos uma análise de uma frase de uma oração, considerando cada palavra, cada termo e relacionando às classes de palavras. É importante que o estudante considere a ideia de estudar cada uma separadamente. Ou seja, é interessante que você compreenda o significado de substantivo, adjetivos e etc. Tá bom? Então fica essa dica aí para você, estudante, que quer passar em concurso. Fizemos algumas questões, exercícios, e hoje nós vamos falar sobre os verbos. O que seria um verbo? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Então o verbo ele vai situar, ações que vão ocorrer em determinado tempo. Esse tempo é o passado, pode ser o presente ou mesmo o futuro. O verbo ele exprime ideia de ação, exprime ideia de estado e exprime ideia de fenômeno. Que lá a nossa tia Teteia, nos ensinaram dessa forma: fenômeno da natureza. Então vamos lá. Os verbos também flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. O que seria flexionar? Os verbos podem variar. Olha só, flexionam-se no sentido de variação. Então existem algumas variantes que o verbo pode de repente estar incorrendo. Por exemplo, o verbo ele pode variar em número, singular, plural. Ele pode variar em pessoa, sexo masculino, sexo feminino. Em modo imperativo, modo subjuntivo, gerúndio. Tempo, nós temos vários tempos verbais, os tempos que remetem ao passado, ao presente e ao futuro. Aspecto e voz. Então o verbo ele pode variar, é uma palavra que varia bastante. E é por isso que é tão temível o verbo. As pessoas têm muita dificuldade em se tratando de verbos. Por quê? Porque o verbo varia. E para que você não seja prejudicado na interpretação, na sua análise, você precisa considerar o contexto onde esse verbo se encontra. As orações, os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, para que haja orações, e essas orações formem períodos, elas necessariamente precisam ter em sua constituição um verbo. Caso contrário, nós não teremos uma oração ou um período. Veja assim, nós temos na gramática, no português, nós temos a ideia de período simples e período composto. Uma vez que você compreende o que é um verbo, as suas variantes e a sua função na oração, é necessário que você também compreenda que os verbos em oração podem formar dois tipos de períodos: os períodos simples e os períodos compostos. Tá bom? Então vamos analisar duas orações, duas frases, e vamos identificar se esta frase é ou não uma oração. Logo após nós vamos classificar essa oração em período simples ou composto. Tudo bem? Então vamos lá. Ana viajou para a Serra da Mantiqueira. Você consegue identificar aqui o verbo? A ação? Sim. Você consegue? Muito bem. A palavra viajou indica uma ação praticada por Ana. Ana é o sujeito dessa ação. Então veja bem, Ana viajou, então aqui é o verbo, ok? Viajou para a Serra da Mantiqueira. Ela viajou para algum lugar. Então veja bem, se Ana viajou para a Serra da Mantiqueira e viajou é um verbo, logo eu tenho nesta frase uma oração. A presença desse verbo torna esta frase declarativa uma oração. Agora, que tipo de oração nós temos? Que tipo de período nós temos? Veja bem, como esta oração só tem apenas um verbo em sua constituição,
Logo, essa oração, ela forma um chamado de período, né? Nós chamamos de período simples, PS. Por se tratar de uma oração que possui apenas um verbo em sua estrutura. Agora vamos para outra frase. Vitor estudou a matéria e também fez exercício. Você consegue identificar aqui os verbos? Muito bem, isso mesmo. A palavra estudou e a palavra fez. Olha só. São dois verbos. Então eu tenho um verbo no início da frase e depois no final. Então, mais de um verbo. Logo, se essa oração possui mais de um verbo na sua estrutura, logo eu não tenho mais apenas uma oração. Eu tenho aqui duas orações. Sendo assim, não tenho mais um período simples, eu terei um período composto. Tudo bem? Então é muito simples a compreensão de período simples, período composto. É muito simples a compreensão da atuação dos verbos numa frase, numa oração. Olha só, Vitor estudou, ele pratica essa ação. Vitor é o sujeito, né, agente desta oração. Ele pratica a ação de estudar. E além disso, Vitor, ele também fez exercícios. Fez exercícios, fixando ainda mais o conhecimento, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é uma aula simples, mas muito prática para aquele que é concurseiro e estudante da língua portuguesa, tá bom? Ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo Português Básico TJ Pará 2019. Forte abraço, Deus abençoe e até lá. Tchau.